tardia. Na sífilis congênita precoce, vai se manifestar principalmente com corrimento e congestão nasal nos primeiros meses de vida. Pode-se ter um exantema descamativo ou bolhoso, com desprendimento da pele, não é? O desprendimento da pele é mesmo a pele sair, vamos dizer assim. Particularmente nas mãos e nos pés, ao redor da boca, ao redor do ânus. E a característica principal é que também, em termos de sinais, nós teremos um aumento tanto do fígado como do baço, que se chama hepatomegália, importante, não é? Então, também podemos ter as anormalidades esqueléticas, muitas das vezes, estas vamos observá-las na parte da sífilis congênita tardia. Até aqui estamos bem? Do CREI, que não sei também se eu leio bem o nome, mas é isso aí, que é o agente etiológico do cancroide. Cancroide, na verdade, é uma infecção ulcerativa aguda, que é sexualmente transmissível, o agente é aquele mesmo. É mais comum nas zonas tropicais e subtropicais, onde o nível socioeconômico é baixo, onde os homens têm apetência pelas prostitutas, não é? E de úlceras genitais, tanto na África e no sudeste da Ásia, para que ele seja também um importante cofator, um dos importantes cofatores para ele também é a infecção por HIV, que é muito frequente nessas zonas. Então, temos essas condições. A escassez de testes de PCR, o que leva ao subdiagnóstico deste agente, não é? O que significa que se tivesse a disponibilidade dos testes PCR maior, a sua estatística pode não ser real. Cancro mole, não é? Nós podemos ver, ele começa com um aumento também aqui dos gânglios, que podem depois ulcerar, não é? Ou aparecimento dessas lesões, que no final poderão ulcerar, não é? E quando é que aparecem essas lesões? Aparecem 4 a 7 dias após a infecção, não é? Começamos por essas lesões eritematosas e macias, e às vezes pode isso estar nos gânglios linfáticos também. Esta pápula, como se pode ver, é eritematosa, ela é lisa e pode estar na genitália externa, como se vê aqui está na base do pênis, aqui está na região inguinal, aqui está na coxa, não é? Estamos a ver todos. Muitas das vezes no gênero masculino a lesão primária está no pênis, na mulher muitas das vezes estará na vagina ou na região periuretral. Depois de alguns dias de ter esta lesão toda lisa, macia, vai haver erosão e produção de uma úlcera que é irregular, que é dolorosa, não é? Entenderam a diferença? Agora, na sífilis primária era uma úlcera não dolorosa, aqui as úlceras são dolorosas. Muitas das vezes as úlceras são múltiplas, diferentemente da sífilis, que a úlcera é única. Diferente da sífilis primária, que a úlcera é endurecida, aqui as úlceras não são duras. Depois, a base da úlcera, não é? Tem exsudato, diferentemente da sífilis primária, que a base da úlcera, ou que a úlcera era toda limpinha. Aqui nós temos, então, exsudato, que é amarelo acinzentado. Temos acompanhamento de aumento dos gânglios linfáticos nas cadeias inguinais em cerca de 50% dos casos. Microscopicamente, na úlcera, não é? Nós teremos muitos neutrófilos de fibrina. Abaixo dessa úlcera haverá um tecido de granulação com áreas de necrose e trombose nos vasos. O infiltrado inflamatório é linfoplasmocitário exuberante ou denso, não é? E depois este micro-organismo, se nós colhermos a secreção, o exudato, poderá ser demonstrado tanto pelo GRAM
ou pelas colorações que usam a prata. Isto é o caso do Artenstar. Estamos bem? Estamos a caminhar para o fim. Depois temos a Klebsiella granulomatosa, que também é o agente do granuloma inguinal ou do novanose. Tem um nome, o qual ele tinha, esta bactéria era designada antes, que é o que lhe dá depois esse nome de donovanose, não é? Também é uma doença inflamatória crônica causada pela Klebsiella, que é um cocobacilo pequeno encapsulado, também é sexualmente transmissível. O granuloma inguinal não é comum nos Estados Unidos e Europa, não é? Mas é endêmico nessas zonas subtropicais e tropicais, pelos motivos todos que já estão ditos, socioeconômicos, a pobreza e os outros comportamentos. Os casos que não são tratados vão criar cicatrizes extensas que estão associadas à obstrução linfática, que pode traduzir-se como edema, não é? Que é aquela da elefantíase, da genitália externa, que em algumas partes do país acham que poderia ter elefantíase das genitálias externas. A cultura deste micro-organismo é difícil. Ainda não há testes PCR disponíveis, mas que estão ainda em desenvolvimento, não é? Estão a ser desenvolvidos, vamos ver quando é que vai estar. O diagnóstico é realizado, então, por exame microscópico do esfregaço ou pelas amostras de biópsias dessas úlceras, ok? O granuloma inguinal vai se iniciar como uma lesão papular elevada, muitas das vezes no epitélio pavimentoso estratificado, da parte úmida, não é, da genitália, e raramente nas outras partes das mucosas, como a mucosa oral e a faringe. A lesão é uma úlcera, como podem ver nesta pequena imagem, é uma úlcera de bordos elevados, base eritematosa, muitas das vezes é protuberante, não é? Essa lesão, quanto mais ela vai aumentando, as suas bordas vão ficando mais duras. Cicatrizes desfigurantes vão aparecer se nós não tratarmos a fase aguda da doença, não é? E a principal é essa constrição uretral da vulva ou no ânus. O mais importante que o diferencia do cancro mole aqui é a ausência do envolvimento ganglionar. No cancro mole nós temos envolvimento dos gânglios em cerca de 50%. Então, em relação à microscopia, as coisas mais importantes é a hiperplasia epitelial nas bordas da úlcera. Isto chama-se hiperplasia pseudoepiteliomatosa. E depois, o resto do tecido ulcerado, vamos ter uma inflamação mista, constituída por células mononucleares e neutrófilos, bacilos pequenos, que estão encapsulados, e esses principalmente estarão no interior dos macrófagos, que é o tal chamado corpos ou corpúsculos de Donovan. Também pode ser demonstrado pelas colorações de prata, não é? Pode ser usado o Artenstar na mesma. Enfim, penso eu que por fim mesmo é a Trichomonas vaginalis, que é um protozoário, não é? Este protozoário é o agente principal que causa as vaginoses e as cervicites. A Trichomonas vaginalis é um agente etiológico da tricomoníase, é um protozoário, não é protozoário, não, é um protozoário que é largo e grande, ovoide e tem flagelo. Então, penso que vou voltar aqui só para vos mostrar que ele é todo grandinho, né? E tem esta coisa que parece cauda, que é o flagelo. Tá bem? É transmitida também exclusivamente pela via sexual,
Os sintomas aparecem entre 4 dias a 4 semanas após a infecção. Muitas das vezes poderemos ter pessoas assintomáticas e teremos, ou outras vezes, pessoas sintomáticas. As pessoas sintomáticas vão se caracterizar por presença de corrimento vaginal amarelado, que o corrimento é parecido com aquele da gonorreia, é parecido com o da clamídia. A única diferença é que este corrimento da tricomoníase tem cheiro forte e característico. Normalmente cheira a peixe podre, ok? É acompanhado por um desconforto vulvovaginal, disúria. Disúria é dor à micção, não é? Então, quando se visualiza na colposcopia, o colo uterino, a cervix, vai ter cor vermelho vivo. Isto deve-se à dilatação vascular dos vasos da mucosa cervical, que dá o aspecto colposcópico de mucosa cervical em morango. Ok? Então, o corrimento da tricomoníase é este cá que estamos a ver. Então, quando se vê a cervix, como podem ver, esse tal aspecto do coisa em morango é este aspecto aqui. Por quê? Porque a dilatação vascular, não é? Abaixo deste epitélio da mucosa cervical. Até aqui, alguma dúvida? Eu não quis colocar prevenção específica no caso do HPV, que nos preocupa por causa do cancro do colo do útero e o cancro do pênis. E o cancro anal também, que está associado ao HPV por causa dos últimos comportamentos das orientações sexuais diferentes, ok? Então, em termos de prevenção geral de todas, primeiro que tudo, é mudança de comportamento sexual. Este é o mais importante. Tanto mudança de número de parceiros sexuais, tanto mudança de comportamentos, de hábitos sexuais, aquilo que eu chamo hábitos sexuais desviantes. Este assunto de ir às prostitutas, por aí fora, tudo isto, se mudar deste comportamento, então reduzimos bastante o risco de apanhar as infecções de transmissão sexual. O uso do preservativo, claro, em todas as relações sexuais, como se diz, ocasionais, mas também nos novos parceiros que ainda não conhecemos, quais são os parceiros do passado deles, não é? Também tem que se usar o preservativo nessas condições, não é só nas relações sexuais ocasionais. Primeiro tem que, neste período probatório, até fazer todos os exames e verem que os dois estão bem. É importante usar o preservativo, ok? Em relação ao HPV, nós temos uma vacina profilática do HPV, estamos à espera da vacina profilática para o HIV, que ainda não saiu, não é? O resto das doenças não tem como ter vacina profilática. Então, temos a vacina profilática para o HPV, que já está desenvolvida, já está em uso em todo o mundo, incluindo em Moçambique, em alguns sítios, tá bem? Principalmente esses, alguns sítios em Maputo mesmo, nas clínicas privadas. Já foi usado num estudo, normalmente aquelas que ainda não começaram a atividade sexual, que é para lhes conferir a proteção. Que não tivemos o benefício da vacina ainda profilática, porque já estamos grandes, então há campanhas de rastreio que fazem parte da detecção precoce e tratamento das lesões pré-cancerosas. Vocês se lembrarem, quando falei do HPV, vos mostrei a imagem do colo normal e como progride para até chegar à fase do cancro, não é? Então, estas detecções precoces vão nos mostrar em que fase estamos. Se estamos no colo normal, se estamos com lesão de baixo grau, de lesão de alto grau, ou se já estamos no carcinoma. E porque não é possível fazermos este teste de Papa Nicolau em todo Moçambique, então agora está em voga fazer a via, que é inspeção visual com ácido acético de 3 a 5%, não é? Então, como é que se faz? Faz-se colposcopia, coloca-se lá o ácido acético e espera-se uns 3 minutos, vê se fazem
ou se produzem-se lesões acetobrancas. Se tiver lesão acetobranca, significa que esta pessoa tem uma lesão associada ao HPV, então fazem a crioterapia, que é queimar aquela parte com frio, ok? Que é uma parte de tratamento precoce. Ou então a detecção por técnicas moleculares, que já vos falei também no slide do HPV, que há alguma questão